O desemprego e a paixão por camisas e time de futebol fizeram Luiz Felipe buscar o empreendedorismo para sobreviver. Pegou a coleção que tinha em casa, começou a vender e notou que era possível seguir em frente e abrir um negócio dos sonhos. Hoje ele está feliz da vida com a loja que montou, a Camisa Fã Clube, e já pensa em ampliar o empreendimento. Meu nome é Luiz Felipe Pelosi, eu tenho 39 anos e hoje eu tenho uma empresa de camisas de futebol antiga. Sempre gostei, né, de camisas de futebol, desde criança, né, era moleque, queria ter as camisas, isso aí, começo dos anos 90, e não tinha condições de comprar, porque era criança ainda, não tinha salário e tal. Meu pai não me dava, não curtia muito que usasse camisa de time, e então eu tinha um hotel que era próximo da minha casa, que se concentrava alguns times, inclusive o Corinthians, que é o time que eu torço. Então eu ficava lá pedindo camisa para os jogadores e tal, toda a concentração estava lá na porta, tinha uns 12 anos na época, até que eu consegui uma, né, e daí eu já tinha paixão por camisa, né, e aí depois quando eu comecei a trabalhar, com uns 15, 16 anos, comecei a ter meu dinheiro e comprar as camisas, né, atuais, e começar a ir atrás das que eu não pude ter. E então foi daí que nasceu assim essa paixão. E a ideia de ter uma loja, na verdade, nunca existiu essa ideia. Eu comecei a vender a minha própria coleção em 2017, se não me engano, uns 5 anos atrás, porque era um fim de ano, eu estava desempregado, já tinha uma carreira de 10 anos em marketing, estava chegando o Natal, estava duro, e lembrei da minha coleção de camisas que eu tinha, né? Tava tudo num saco a vácuo embaixo da cama. Falei, cara, vou começar a vender essas camisas para ter algum dinheiro pro fim de ano, né? Para dar presente para os meus filhos e tal. E aí, no primeiro mês, eu já ganhei mais do que eu ganhava trabalhando, com um salário, né? Então, e eu só tinha a camisa do Corinthians, umas 60, 70 camisetas. E aí eu comecei a investir em comprar de outros times e comecei a vender. Então a necessidade obrigou e aí eu vi que tinha uma oportunidade e resolvi investir. É a fonte de renda, né, minha, da criação dos meus filhos também, né, e me deu acesso a pessoas e lugares que eu nunca imaginei que poderia ter, de conhecer ídolos assim, tipo Ronaldo, Fenômeno, ter acesso a programa de televisão, a podcast aí, e eu nem imaginava, né, de ter o trabalho reconhecido dessa forma. E acredito que seja por trabalhar com o que gosta, por ter paixão, por ter tesão no que está fazendo mesmo, e não ser só um emprego ali, que eu tô ali pelo salário. O desafio no início foi acreditar mesmo, né? Que eu poderia viver daquilo, né? Viver dessa compra e venda, viver do conhecimento que eu tinha de um hobby que virou profissão. E eu tive apoio, né, da minha esposa, tal. Quando eu não acreditava, ela acreditava, porque o comércio é assim, né? Tem mês que você estoura, tem mês que você não ganha nada, tem mês que é mais ou menos. E muitas vezes eu pensava em desistir, sabe? Porque, pô, eu tinha 10 anos de profissão, eu tinha um salário ok, então eu pensava assim, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Tendo 2 filhos lá, 7 gatos para sustentar. Então eu ficava meio com medo, assim, no começo de estar viajando, de estar fazendo um negócio que eu não deveria, irresponsável, né? Seria a palavra, assim, né? Que me pesava. Só que eu acho que isso é tudo uma parte de uma desconstrução também mental, saca? Porque eu sempre fui criado assim, você tem que estudar, arrumar um trabalho de carteira assinada e ser promovido e se aposentar e tal. Então eu escutava isso desde criança, na escola ou em casa, e isso me fazia duvidar de mim mesmo, né? De que eu poderia ter um negócio, que eu poderia aplicar a experiência e o trabalho que os outros me pagavam para realizar o sonho deles, para realizar o meu, né? E ter essa liberdade que proporciona, né? O negócio próprio.
Aqui na loja a gente tem, na entrada, no primeiro andar, tem um lado que são os clubes brasileiros, né? Tem uma variedade grande, aí são 70 clubes diferentes do Brasil, de todas as divisões, série A, B, C, até time sem série, time que não existe mais, tem algumas camisas. E do outro lado ficam as seleções e os agasalhos, né? Então tem seleção do mundo inteiro e alguns agasalhos, e também tem algumas camisetas infantis que aí a gente deixa misturado todos os times. Aqui a gente organiza por time, né? Por região e por time. E no segundo andar tem os times estrangeiros. Então tem um lado que é a América do Sul, México, Estados Unidos, e Ásia, Arábia, e os menos populares da Europa, tipo Turquia, Romênia, Polônia, Rússia, time desses países. E do outro lado são os mais tradicionais, Itália, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal. Então a gente divide assim a loja por o que a gente pensou em colecionador, né? Então normalmente tem um foco o colecionador. Ele coleciona algum time ou alguma liga. Então a gente, pensando que as pessoas iriam procurar dessa forma, a gente dividiu aí por região e por time. Por incrível que pareça, o ano de ouro da minha empresa foi durante a pandemia, né? A gente começou em 2 anos na internet e aí vi a necessidade de abrir uma loja física, primeiro por espaço, porque eu tinha um quarto na minha casa onde ficavam as camisas e o estúdio que eu fazia as fotos, e já estava cheio, não cabia mais. E também porque eu estava começando a ter que receber gente em casa, seja para comprar ou às vezes para vender, porque as pessoas queriam ver as camisas, né? Aumentou bem a variedade, a quantidade. Então surgiu a necessidade de ter um espaço físico. Então, na virada do ano, de 2019 para 2020, eu comecei a procurar, abri uma loja aqui no mesmo endereço, na Galeria Ouro Fino, só que lá no fundo. E comecei, né? Fiz a montagem da loja, tudo mais barato, era uma coisa experimental para ver se ia acontecer, se ia conseguir se sustentar, né? No físico, porque aí envolve muito mais despesa, né? Comecei a trabalhar, teria que pagar aluguel, pagar conta de luz, teria que ter um funcionário para me ajudar. Então, eu fui abrir da forma mais barata que eu encontrei possível, né? De montagem da loja. Então eu aluguei a loja e peguei a chave em fevereiro, fiz uma reforma básica de pintura, colocar as araras, consegui um balcão para atendimento, balcão de caixa em fevereiro, e aí chegou o carnaval. Durante o carnaval fui para a Argentina para trazer mais camiseta e trazer algumas peças que eu queria para decorar a loja, né? O troféu da Libertadores, que tem aí até hoje, eu trouxe de lá. Então, nesse período que eu fui para lá, começou a falar em Covid-19 na China e que estava espalhando. Eu fiquei lá uma semana. Cheguei aqui, ia marcar a inauguração da loja, assim, eu abri as portas da loja, mas ainda não tinha fachada, ainda não estava do jeito que eu queria para fazer uma inauguração. E veio aí a mensagem do governo de que ninguém mais podia sair de casa, de que deveria fechar o comércio, tudo. Bem quando eu estava para inaugurar, eu tinha 10 dias de loja com a porta aberta, sem nem falar para ninguém que tinha estreado. Foram se passando os dias, se prolongando, comecei a bolar estratégias de frete grátis e tal, porque pelo medo, né, do compromisso que eu tinha acabado de assumir um contrato de 2 anos de aluguel, tinha acabado de reformar a loja parcelada, né? Então eu fiquei com bastante medo. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Mas vendi, né? Estourou de vender na internet e aí conseguimos depois, aos poucos, foi voltando e as pessoas vindo conhecer a loja física, que até hoje não teve uma inauguração por causa disso. Porque a gente nem sabia como que era. Começou a abrir das 11 às 2, aí depois fechava. Aí depois podia das 11 às 4, aí depois voltou normal, aí depois fechava de novo. Então, nem teve uma inauguração e aí, nesse período, a loja cresceu
A outra loja tinha só um andar, no segundo andar era o estúdio de foto, estoque, embalagem, banheiro, tudo isso. Então encheu de camisa o primeiro andar e eu tive que arrumar um espaço maior. Eu peguei outra loja aqui mesmo na galeria, com essa grana que eu ganhei na pandemia, e vim para frente, bem para a entrada da galeria, dá para ver da rua hoje a loja. E fizemos de 2 andares para caber toda essa quantidade de produtos. E tive que alugar um outro espaço de escritório para fazer o estoque, o estúdio de fotos, banheiro, tudo. Então fizemos uma reforma e aí a gente eu investi de fazer mesmo o conceito que eu gostaria de fazer, né? Que na primeira foi, como eu disse, bem baratinho, o mais barato possível, o mais simples possível para ver se dava. A gente escolhe na hora de comprar, né? A gente dá sempre preferência para coleções maiores, né? Em quantidade. E aí a gente compra preferencialmente aqui na loja, pessoalmente. E aí avalia, né? Uma por uma, primeiro para ver se é original, depois para ver a condição que está a camisa. A gente só pega a camisa que é original e que está em boas condições, né? Então, se ela estiver rasgada, furada, com mancha, assim, que vê que não dá para sair, aí a gente rejeita, né? Então, tem esse processo de seleção pelo estado, pela originalidade. E aí depois a negociação do preço, né? Porque às vezes também aparece gente querendo vender mais caro do que eu vou revender. E aí fica impossível de fazer negócio. Então, esse é o processo assim, de seleção, não tem muito segredo. E aí vai da experiência minha de colecionar desde os anos 90 para bater originalidade. Hoje em dia tem código e tal, mas de 2012 para trás é conhecimento mesmo, de ver as costuras, o tecido, ver se bate, ver as personalizações, se são de época, se não, se tá certo, porque tem muita camiseta que tá com a fonte errada, ou tá com um jogador que não jogou na época, que já tinha saído, ou que ainda não tinha chegado. Então tem um processo assim que a gente faz de pente fino mesmo, uma por uma, para não correr o risco de oferecer um produto que não é original ou de pagar caro num produto que não é original ou que não esteja em um estado de conservação legal para ser vendido. Então é dessa forma que a gente faz. E aí aparece de todo jeito, né? Tem gente que vem direto aqui, tem gente que manda pelo WhatsApp as fotos e tal, e todo dia, diariamente, a gente está aí avaliando camisa e vendo como fazer negócio. O site foi onde eu comecei, né? Na verdade, eu comecei em plataformas grandes de venda, né? Esses marketplace e rede social. E depois que começou a ganhar um corpo, se tornar um pouco mais conhecida a marca, que nem tinha loja ainda, eu fiz o site próprio, por conta das taxas, principalmente, né? Que esses marketplaces cobram e tal. E então a loja começou no site, foram 2 anos só de internet, venda pelo site, correio, e eu entregava na estação de metrô próxima da minha casa quando era assim, né? Então o site representa tudo, foi da onde a loja surgiu, foi aonde eu vi que dava certo, que tinha público para isso, que o negócio se pagava, que dava para fazer virar. E num outro momento que entrou a loja, né? E aos poucos foi se dividindo e hoje é meio a meio, mais ou menos, a parte de venda, né? 50% site e loja. E a parte de compra, a loja ajuda muito porque, como são camisas antigas, usadas, é muito mais fácil de ter um lugar para receber, para olhar tranquilo, para pesquisar com computador, com internet, que no começo era loucura, era encontrar no metrô, ir na casa de um cara que eu nunca vi na vida. Já cheguei na casa do cara, o cara tá armado para me receber, então era loucura, assim, e às vezes não tinha nem muito como olhar, e aí eu chegava em casa, eu achava um furo na camisa que eu não vi, saca? Então
A loja foi importante por causa disso, mas o site fundamental foi onde começou tudo, né? E o que eu penso um dia conseguir é fazer uma loja conceito mesmo, assim, de verdade, como a NBA Store, por exemplo. Eu acho que o grande diferencial é a grande variedade de time que tem aqui. Hoje, se você vai comprar nas grandes lojas aí as camisetas atuais, você vai achar ali os times da tua cidade. Aqui em São Paulo você vai achar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos nem sempre. E vai achar um ou outro da Europa, o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, assim, não vai ter 10 opções, não vai ter 10 times diferentes. Numa grande rede de esportes hoje. Então, esse eu acho que é o maior diferencial. Hoje, aqui, a gente está com mais ou menos 500 e poucas camisas. Tem entre seleção e time, aí deve ter uns 200 diferentes, né? Então, nenhuma é igual à outra. Isso é uma desvantagem, que eu não vou ter a grade. Os caras têm a grade, PM, GGG e tal, mas não tem essa variedade de você achar um time da Escócia, um time da Romênia, um time do interior de São Paulo. Aqui vem muita gente querendo o time do Rio, que não é fácil de achar, até Flamengo até acha, mas se você procurar aqui em São Paulo uma camisa numa loja física do Fluminense, do Botafogo, sei lá, daqui mesmo, da Portuguesa, é muito difícil de achar. Você vai ter que ir lá no estádio, ver se a loja do estádio está aberta e com sorte consegue uma, né? Tipo, não é só uma camisa, né? Que a gente vende muita memória, coisa afetiva mesmo. Já veio cliente aqui que chorou, que viu a camisa, falou, putz, essa camisa, meu tio que morreu me levava no estádio, eu tinha uma camisa dessa quando era criança. Tem uma lotérica aqui na galeria, o cara deixou de pagar a conta para comprar a camisa e com o olho cheio de lágrimas, saca? Então, não é só camisa de futebol. Claro, tem gente que vem aqui comprar camisa para jogar bola e tanto faz, ele só quer ter um time diferente, sei lá, a seleção do Togo, para chegar lá na pelada, pô, todo mundo vai ficar louco, né? É uma camisa totalmente diferente do que se costuma ver aí na pelada, mas tem de tudo. Colecionador, que coleciona time, coleciona memórias, tem gente que coleciona patrocínio. Então, tem um cliente meu que é piloto de avião, ele pega qualquer time que seja patrocinado por uma empresa aérea, depende da época, do que for. Então tem diversos diferenciais e acho que a gente consegue abranger muita coisa, né? Trabalhando com todas as épocas e com times bem diferentes. Tem gente até que viaja e não encontra a camisa lá. Por exemplo, vai lá na Europa, num país, quer uma camisa de um time lá e não acha lá e acaba achando Comecei lá no Instagram, no Facebook, foi em grupos de Facebook também, vendendo, comprando. E depois, quando eu desenvolvi o meu próprio site, eu comecei a trabalhar o Instagram também para o pessoal ir comprar no site. E comecei a ter contato com todo tipo de pessoa. E aí aconteceu que uma vez o Alex, que é jogador do Palmeiras, do Fenerbahçe, lá do Curitiba, eu marcava, né, o jogador na camisa, nem no intuito do jogador ver, mas das pessoas lembrarem de quem que era aquela camisa lá, de 96, 97. Eu marquei o Alex em uma delas e ele me chamou. Ele perguntou da camisa que ele queria comprar. E aí eu falei com ele e fiquei de levar lá na ESPN, que ele trabalhava na época, no Resenha ESPN, e combinei de encontrar ele lá, levei a camisa, perguntei quem estaria no programa, eu tinha outras camisas de ex-jogadores que estariam lá, e levei para autografar e fui na intenção de conhecer, né? A ESPN e tal. Cheguei lá, encontrei com ele, eu dei a camisa para ele de presente e, por coincidência, era a estreia de um novo cenário da ESPN, desse programa Resenha, onde era um vestiário.
E o apresentador, que é o André Plihal, tinha pedido para os ex-jogadores levarem algum item deles que representasse na carreira para pôr lá. E teve alguns jogadores que não tinham guardado nada. E eu estava com as camisas deles lá para autografar. Então o Plihal me convidou para participar do programa, eu entreguei as camisas ao vivo e aí foi a primeira exposição assim, em televisão da loja. O desafio, eu acho que são detalhes, né, que tem aí de... Por exemplo, eu que sempre fui dessa área de marketing de vendas, ter que lidar com coisa fiscal, com imposto. Então, a gente trabalha em 2 aqui, mas tem um escritório de contabilidade por trás, que é contratado, que me ajuda em toda essa questão. E tem uma pessoa também que cuida de toda essa parte fiscal e financeira, para eu poder desenvolver esse trabalho tranquilo, até porque eu não tenho conhecimento e na correria de tocar uma loja e um site em 2 pessoas, não tem nem tempo para aprender e fazer isso, né? Então tem o escritório e tem mais uma pessoa de confiança que é contratado por fora para fazer essa parte aí. Eu acho que é a parte mais desafiadora hoje, que se eu fosse fazer isso sozinho eu tenho que fazer outra faculdade, sei lá, outro curso, porque eu não entendo nada disso, nada mesmo. É bem complicado, um monte de taxa, um monte de guia, um monte de burocracia, que eu não sei nem interpretar o texto que está escrito ali. Teve várias parcerias, né? Alguns parceiros até viraram amigos de gente da internet mesmo, né? Como eu citei aí, de ex-jogadores, né? YouTuber, que vieram fazer conteúdos ou que precisavam e ainda nos procuram, que precisar para um programa de TV especial lá de 20 anos da Libertadores do Palmeiras. Aí a gente pega as camisas, leva, monta o cenário, e aí em contrapartida a gente consegue também autografar algumas camisas. Quando pode, eles divulgam a loja. Pessoal de internet também, influencer, youtuber, que já gravaram aqui e que às vezes vão fazer algum vídeo, alguma matéria e precisam de um cenário, precisam de alguma camisa específica. A gente tem essa troca aí que é bem bacana e que vai acontecendo naturalmente, assim. Também teve artista, músico, nossa, teve de todo tipo, assim, de gente que procura a gente e quando a gente consegue, revista de moda também. Teve algumas que a gente fez, que a gente emprestou, que alugou alguma camisa para eles fazerem a revista, e eles dão crédito, tá? Então rola essas parcerias aí mais para a parte de marketing. Então. Penso um dia conseguir fazer uma loja conceito mesmo, assim, de verdade, como a NBA Store, por exemplo. Que você entra lá, você vive uma experiência, você não fica menos que 2 horas dentro da loja, mesmo que você foi para não comprar nada, sabe? Porque você vive a experiência do basquete, da liga, dos jogadores, então tem lá videogame, tem um lugar que você tira foto, que parece que você tirou foto com o cara mesmo e tal. Então seria ter uma loja assim, conceito mesmo, com uma variedade muito grande de camisa e um lance de experiência mesmo, não só de venda. Bom, às vezes vem aqui alguns artistas, falar a real que vários eu não sei quem que é, assim, eu saco que é artista ou que é alguém importante porque chega com segurança aí e tal, alguns e assim, vem de todo tipo, né, cara? Esses dias agora que foi interessante, que chegou um cara falando inglês com um segurança gigante do lado, um senhor já, e comecei a conversar com ele em inglês, ele disse que era da Inglaterra, que torcia pro Southampton e tal, e aí eu tava meio assim por causa do segurança que tava junto, o segurança brasileiro, perguntei pra ele, né? Eu falei, ele que tava tendo um festival de rock, né? Eu falei, ele tá aí com as bandas de rock e tal. Ele falou, tá. Eu falei, quem que é? Não posso falar. Eu falei, beleza. Atendi normal, ele comprou uma camiseta do Brasil e foi embora. E aí eu peguei a imagem da câmera e mandei para os amigos que gostam de rock, né? Porque esse é o clássico exemplo. Eu não sou muito fã de rock,
nem sabia quem era. E aí me falaram que era o tecladista do Deep Purple, que é uma banda mundialmente conhecida, né? Então acontece aqui e a maioria é assim, eu não sei quem é e aí eu vou saber depois que sai da loja quem que é a pessoa.